64, O Elo Perdido. Terceiro capítulo. O que sabemos, de onde sabemos e por quê? Em novembro de 1989, aconteceu na Tchecoslováquia a chamada Revolução de Veludo. O regime comunista foi derrubado após protestos dos cidadãos insatisfeitos. Em novembro do mesmo ano, o artigo sobre o papel da liderança do KSC e do marxismo-leninismo como ideologia obrigatória para todos, até os estudantes de engenharia eram obrigados a estudar a ideologia, foi anulado da Constituição. Em dezembro, Gustav Husak, o último presidente comunista, renunciou e a Assembleia Nacional escolheu um novo chefe de Estado, o oposicionista Václav Havel. Havia pouco ainda perseguido pela STB. A Tchecoslováquia rejeitou o sistema comunista e voltou para o caminho da democracia. O país havia passado por vários problemas não solucionados pelos governos anteriores, e o governo resultante das eleições livres de 1990, as últimas haviam ocorrido em 1935, iniciou reformas radicais baseadas em 3 divisas: descomunização, restituição e privatização. Descomunização significava acertar as contas com o passado. A primeira etapa foi proibir representantes do Partido Comunista de exercer algumas funções de governo. Essa proibição, de acordo com a Lei de Lustração, aprovada em 1991 e vigente até hoje, abrangeu também funcionários e colaboradores da STB. Em 1993, o Parlamento aprovou uma lei complementar, condenando o regime comunista como um regime criminoso, e a partir de 1996 foi iniciado um processo sistemático de disponibilização das pastas reunidas pela STB por meio de leis e instituições organizadas pelo governo. O país chegou à situação atual, em que os materiais reunidos pela polícia secreta comunista podem ser pesquisados por qualquer um que desejar. Todos os documentos, com exceção daqueles cuja revelação ameaçasse a segurança do país, podem ser acessados sem problemas. Parte deles está na internet e o restante está disponível no arquivo dos Serviços de Segurança, ABS, que é parte do Instituto para Estudos dos Regimes Totalitários, o USTR, dedicado à pesquisa científica do nazismo e do comunismo. Se não fosse essa mudança e a queda do sistema totalitário em 1989, nada havia mudado. Todos os documentos feitos pela STB continuariam com a cláusula de estritamente confidencial. O governo democrático da República Tcheca desfez o sigilo desses materiais e possibilitou a abertura desses arquivos difíceis de encontrar em outras partes do mundo. E por isso, hoje em dia, é possível conhecer e descobrir os mistérios e acontecimentos da época. E isso diz respeito também a fatos relacionados com o Brasil. Para os historiadores, é uma oportunidade única de preencher importantes vazios, além de descobrir circunstâncias desconhecidas que deviam ficar ocultas da opinião pública. Como o serviço tchecoslovaco manteve uma residentura, nome da base exterior de um serviço de inteligência do bloco soviético, geralmente localizado nas embaixadas no Brasil entre os anos 1952 e 1971. Os materiais internos do primeiro departamento abrangem principalmente esse período. Quais eram as atribuições dos serviços de inteligência tchecoslovaco no Brasil? Qual era o seu interesse? O que realmente fazia por lá?
É disto que trata o presente livro. É preciso lembrar que, ao acessar os acervos de arquivos da STB, estamos sob uma certa unilateralidade e, na medida do possível, nos esforçamos para verificar as informações contidas nas pastas, consultando também outras fontes. Porém, não tivemos condições de fazer isso em todos os casos. É necessário, portanto, declarar que não é possível afirmar que as informações existentes neste livro demonstram como os oficiais da Residentura da STB no Brasil, a central em Praga, ou os informantes, agentes, contatos ou pessoas não comprometidas com a colaboração consciente, ver capítulo 7º, compreendiam determinadas questões, sejam necessariamente objetivas e as únicas corretas. O conhecimento das pastas STB é o conhecimento dos espiões e, por isso, deformado por uma distorção ideológica. É também muitas vezes obsceno, pois, para convencer alguém a colaborar, muitas vezes os espiões usavam não somente métodos ideológicos, mas também o que chamavam de comprometimento, ou seja, aproveitar-se dos tropeços fatais e fraquezas humanas. Entretanto, isso não significa que as informações adquiridas de uma fonte como essa não possam ser levadas a sério. Porém, deve ficar claro que a leitura destes documentos demonstra que o próprio Serviço de Inteligência Tchecoslovaco esforçava-se para verificar as informações e aspirava a certa objetividade do conhecimento adquirido, para que pudesse operar com sucesso no território do Brasil e de toda a América Latina. Nenhum serviço de inteligência gosta de ser enganado e todos eles tentam adquirir informações verdadeiras para poder, pelo menos, mentir com sucesso e manipular o adversário. Então, pessoal, eu terminei aqui o 3º capítulo de 1964, O Elo Perdido.